Oi, gente! Bom dia! Como que estão vocês? Hoje eu estou aqui para contar para vocês algo muito interessante. Hoje é um bate-papo de uma história muito marcante e que eu gosto muito. Eu gostaria de falar para vocês sobre isso. Eu vou contar para vocês a história de um centurião e que ele chamava Cornélio. Cornélio, ele era um homem que ele temia o Senhor, ele orava, jejuava, dava esmola e era conhecido como uma pessoa temente a Deus por conta do testemunho dele. Ele tinha testemunho de um servo do Senhor. E um certo dia ele recebeu uma visita maravilhosa na casa dele. Ele estava na sua casa, orando, jejuando, fazendo suas esmolas. E ele recebeu a visita de um anjo. Deus enviou um anjo na casa dele. E chegou na casa dele e falou para ele: Ô Cornélio, as suas orações têm sido ouvidas, os seus jejuns têm sido ouvidos e as suas esmolas também. Olha, e você manda chamar Pedro, que está lá em Jope, e ele vai te falar tudo o que você precisa aprender. Tudo aquilo que é necessário para você. Ele está na casa de Simão Curtidor. Coisa boa, né? Deus conhece a nossa vida. E ali, Cornélio teve aquela visão, chamou os servos dele e falou: olha, vai lá em Jope, tal, e deu todo o endereço de Pedro, porque o anjo veio aqui e mandou que eu fosse lá chamar ele. Só que Deus, gente, Deus é maravilhoso. Deus é lindo, Deus sabe o que faz. Pedro não ia assim. Deus chegou para Pedro. Pedro estava orando no terraço da casa. Eu não sei, mas pode ser que ele estava entregando o jejum dele. E aí ele pegou e estava ali orando e veio uma visão. E numa visão veio tipo um lençol assim do céu, brilhando aquele lençol. E nesse lençol, como amarrado 4 pontas, parecendo um vaso, tinha vários animais que para os judeus eram imundos. E judeus não comem coisa alguma que foi imunda. Por exemplo, o porco e outras coisas, outros animais. A corça, a cegonha, a águia, todos são animais, o coelho, são animais imundos, impuros. E ali Pedro falou: não, Senhor, eu não como isso. Só sabe que eu nunca coloquei coisas imundas na minha boca. E Deus respondeu para ele: não chame imunda e comum aquilo que eu purifiquei. Pedro, sem entender de nada, isso repetiu 2 vezes. Pensa que não tem alguém chamando lá na porta. Foi alguém atender. O Senhor falou com Pedro: desce. Você que não acredita que Deus pode falar com alguém, Deus não é menino para estar. Deus fala na hora que precisa, na hora necessária. E Deus falou com Pedro: desce e vai atender. E Pedro foi atender. Quando chegou lá, os servos de Cornélio contou para Pedro tudo o que tinha acontecido com Cornélio e que o anjo tinha chegado lá, mandaram chamar ele. E eles ficaram ali na casa ali do Simão até o dia que Pedro, 2 ou 3 dias, que Pedro foram com eles. Aí eles foram. Chegou lá, Pedro confirmou, perguntou Cornélio repetiu novamente a mesma história. E aí Pedro começou a falar de Jesus. Porque Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Mas ele não conhecia ainda Jesus. Ele não sabia do sacrifício de Jesus. Ele não entendia isso, ele não conhecia. Então Deus mandou que chamasse a Pedro, porque Pedro era um anunciador do evangelho de Jesus. E aí Pedro anunciou Jesus. Pedro contou como foi a pregação de Jesus. Que Jesus curou os enfermos.
que Jesus fez maravilha, e que Jesus anunciou o Evangelho, e que as profecias que tinha falado antes pelos profetas se cumpriram em Jesus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E ali Cornélio se encheu. E quando ele estava contando para Cornélio, e a casa de Cornélio estava assim de gente, Cornélio tinha mandado convidar todos os amigos e vizinhos e parentes, vem aqui, porque o homem que o anjo apareceu falou que eu mandasse chamar e vem chegando. Outra coisa importante, Cornélio ele não tinha ainda assim uma instrução, e quando ele viu Pedro, ele ajoelhou diante de Pedro. E Pedro disse, epa, levanta porque eu sou homem. Pedro não era um super-homem, ele era um homem, um mensageiro de Deus, um discípulo de Deus, que fazia a vontade de Deus. E muitas pessoas acham, não, mas era Pedro. Não, Pedro era um homem. Ele precisou aceitar Jesus, converter ao Senhor, ter muitas mudanças na vida dele para ter salvação. Ele era um pecador, como eu e você também somos pecadores. Por isso nós devemos se render aos pés de Jesus, confessar os nossos pecados a Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus e crer na salvação através do Filho de Deus. E se você gostou dessa história, compartilhe para mais pessoas. Essa história que eu contei para vocês está no livro de Atos, a partir do capítulo 10. Leia a história, se você tem acesso aí a uma Bíblia, leia essa história. Convida também os seus filhos, seus amigos para ler essa história juntamente com vocês, tá bom? Hoje chamamos amigos também, como fez Cornélio, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se você gostou dessa palestra, desse bate-papo, da história de Cornélio, depois vai vir outras histórias para vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.